Regras de transformação. Vamos lá. Eu quero transformar de 487,960 centigrama para grama. Então, vou seguir a mesma regrinha padrão. Coloca-se as unidades. Primeira coisa é colocar a sequência de forma ordenada. E você tem que lembrar a sequência. Depois, eu tenho que perguntar aonde estou e aonde eu quero chegar. Eu estou aonde? Estou aqui, em centigrama. Quero chegar aonde? Quero chegar em grama. Quantas casas? Uma, duas casas. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, duas casas. Então, eu pego o numeral sem a vírgula, localizo ela, está entre o 7 e o 9. Duas casas para a esquerda, uma, duas. Então, vai ficar... Isso aqui vai ser igual a 4,87960 gramas. Observaram aí como é simples o processo? Então, aquele mesmo padrão que a gente tinha adotado continua prevalecendo. É só verificar se é para a direita ou para a esquerda. A quantidade de casas que for é a quantidade de posicionamento de vírgula que eu vou ter que deslocar aí. Tranquilo? Vamos ver um outro aqui. 2.134,6 decagrama em hectograma, ok? Então, quero passar de decagrama para hectograma. Olha só onde eu estou. Estou aqui, ó, decagrama. Quero vir para onde? Para cá, hectograma. Então, estou retrocedendo, vindo da direita para a esquerda. Quantas casas? Uma casa. Então, basta eu pegar o numeral sem a vírgula, localizo onde ela está entre o 4 e o 6, vou vir uma casa da direita para a esquerda, então vai ficar 213,46. Aqui, ó, 213,46 hectograma. Pronto, fizemos a transformação. Ok? Olha só essa outra situação. 4,76893 kg em grama. Bom, agora mudou a posição. Eu estou em quilograma e quero ir para grama. Está aqui, ó. Quantas casas eu tenho que deslocar? Uma, duas, três casas. Agora, da esquerda para a direita, tá? Então, vamos lá. Coloca-se o numeral sem a vírgula. Está aqui, coloquei. Localizo a vírgula, está entre o 4 e o 7, e vou deslocar três casas para a direita. Então, a partir daqui, para a direita, uma, duas, três. Vai ficar 4.768,93. Então, está aqui, ó. 4.768,93 grama. Pronto. Transformamos. Ok? Então, vamos lá, mais um aqui, ó. 53,276 gramas em decigrama. Na onde eu estou? Estou aqui, ó, grama. Quero ir para onde? Para cá, decigrama, é o próximo. Então, uma casa para a direita. Só uma casa para a direita. Então, estou aqui, coloca-se o numeral sem a vírgula, tá? Coloquei sem a vírgula, localizo onde está a vírgula, está entre o 3 e o 2. Como eu tenho que deslocar só uma casa, então vai ficar para cá. Resposta, 532,76 decigrama. Pronto, fizemos a transformação aí. Tranquilinho? Viram aí? Então, pronto, galera. Qual é a diferença disso daqui para aquilo que a gente começou trabalhando no início da aula, sobre unidade de comprimento? É só a finalização dos símbolos que representa cada unidade. Que um era metro, agora é grama. Mas a regrinha de transformação é a mesma. Tranquilo? Então está aqui. Bom, existe uma unidade que é utilizada comercialmente e que às vezes pode aparecer
nos testes, inclusive nos concursos públicos, que é a palavra arroba, tá? Então aí nós precisamos saber que uma arroba, ela tem uma medida, ela equivale a aproximadamente 15 quilos, ok? Então isso aqui você precisa saber. Por aproximação, uma arroba representa 15 quilos, tranquilo? Então, às vezes, pode acontecer de precisar de transformar aí essas medidas aí, e aí a gente utiliza esse padrão aí, tá? Uma arroba representa 15 quilos, tranquilo? Bom, vamos falar agora sobre medidas de capacidade. Então, já falamos sobre comprimento, área, volume e massa. Agora, vamos para a quinta, medidas de capacidade. O que é a medida de capacidade, galera? A medida de capacidade, ela é, às vezes, confundida com volume. A medida de capacidade, ela é confundida com o volume. É que a grande diferença entre elas, gente, é que uma leva em consideração só o conteúdo interno. Quando eu falo volume desse copo, a gente envolve o copo no todo, inclusive a sua casca, todo o formato, todo ele está envolvido no volume. E quando eu falo capacidade, é só o que cabe aqui dentro. Ok? Aí eu estou me referindo à capacidade. Então essa é a diferença entre volume e capacidade, que às vezes a gente confunde. Ah, volume, capacidade e tal, não é a mesma coisa? Não, não é bem a mesma coisa não. Tá? Apesar de dar volume, o que é volume? É todo o contexto do copo, inclusive conta o copo num todo. Agora, o que cabe aqui dentro é a capacidade dele. Tranquilo? Bom, então, a unidade de capacidade é litro, representado pela letra L. Essa é a unidade padrão que nós vamos usar como referência. E aí nós vamos trabalhar os seus múltiplos e os seus submúltiplos, ok? Lembrando que deve ser tratado da mesma maneira do que as unidades de comprimento. Eu coloquei aqui metro, porque lá nas unidades de comprimento, aquele mesmo tratamento que as unidades de massa também, mesma coisa, tá? O que vai mudar? Vai mudar agora a termologia, mas a forma, a regra é a mesma, tá? Observe que agora ao invés de quilômetro ou quilograma vai ser quilolitro. De hectograma e hectômetro ficou hectolitro. De decagrama, de decâmetro ficou decalitro. Aí litro, decilitro, centilitro e mililitro. Ok? Observe que a sigla no início não mudou. K, H, DAL, D, C e M. Ok? Transformação. Bom, se eu vou passar da esquerda para a direita, segue-se, como a gente já disse, né? Segue-se a mesma questão da unidade de comprimento. Então, para cada unidade, eu vou aumentar 10 vezes. Ok? Observem, galera, a ordem posicional deles, a ordem não muda, é a mesma, tá? Quilo, hecto, deca, depois vem a unidade padrão, desse, cento e mili. Mesma, sempre vai ser assim, professor, sempre, tá? Sempre vai ser assim, ok? E para nós transformarmos, vai seguir a mesma regra. Para cada uma, eu vou multiplicar por 10, ok? E se fosse o processo contrário, eu dividiria por 10, tranquilo? Olha só um exemplo. 46,3857 quilolitros. Para passar para litro, olha só, quilo para litros. 1, 2, 3 casas. Então, eu tenho que multiplicar por 10, por 10, por 10. 3 vezes é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, ando 3 casas para a direita. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Vai ficar entre o 5 e o 7. Ó. Pronto, está transformado. Ok? Observação aqui. Existe uma relação direta entre a unidade de litro e a unidade de volume em metros cúbicos, ok? Bom, a relação é a seguinte. Cada 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Galera, isso aqui você tem que saber, prezado concurseiro. Por que eu digo que você tem que saber isso? Porque não é sempre que uma questão de concurso público
que exija essa transformação, ele te dá essa informação. Existem bancas que quando dá um determinado exercício, que há necessidade de você transformar de litros para metros cúbicos ou decímetro, alguma coisa assim, ele dá essa informação. Mas tem bancas que não dão essa informação. Então é necessário que você saiba isso, tá? Então isso aqui é meio que uma obrigação do aluno de saber dessa relação. Para cada 1 litro eu tenho 1 decímetro cúbico. Se eu tenho 2 litros, eu tenho 2 decímetros cúbicos. E aí, veja bem, professor, e se ele quiser a resposta em metros cúbicos? Galera, você transforma para decímetro e depois você transforma de decímetro para metro. Você tem metros cúbicos e decímetros cúbicos. Então, para você transformar de decímetro para metro, você vai ter que voltar uma casa. Como é cubo, então você tem que voltar 3 casas. Um exemplo, vamos supor que você tem 3.500 litros. E eu quero saber quantos metros cúbicos isso representa. Bom, para cada 1 litro eu tenho 1 decímetro cúbico. Então, 3.500 litros é a mesma coisa que 3.500 decímetros cúbicos. Concordam? Para cada 1 litro eu tenho 1 decímetro. Então, se eu tenho 3.500 litros, eu tenho 3.500 decímetros cúbicos. Como eu quero deixar a resposta em metros cúbicos, de decímetro para metro, eu tenho que voltar uma casa. Então, para cada uma, eu conto 3, porque é cubo. Então, eu pego o 3.500, como não tem vírgula, eu começo a contar do final. 1, 2, 3, ou seja, 3,5 metros cúbicos. Professor, e os outros 2 zeros? Era 3.500. O zero perdeu o valor por causa da vírgula aqui. Professor, mas e se eu representar 3,500, está errado? Não, não está errado. Só que não há necessidade de colocar. Então, ficou 3,5 metros cúbicos. Então, entenderam aí, galera? Se o exercício pedir a resposta em metros cúbicos, você transforma para decímetro, porque o litro é a mesma coisa que decímetro, o mesmo valor, e de decímetro você transforma para metro, usando a regrinha que nós já ensinamos lá sobre medidas de volume, ok? E aí você coloca na unidade que você quiser. Se você quiser deixar em centímetros cúbicos, você vai usar aquela regrinha lá de transformação. Você sabe que para cada litro você tem o decímetro correspondente, beleza? Então vamos aqui fazer a transformação. Eu tenho aqui 87,960 centilitros e quero passar isso para litros. Centilitros para litros. Como é o procedimento? Primeiro eu tenho que enumerar aqui, representar todas as unidades. Então está aqui, ó, quilo, hecto, deca, coloco eles na ordem. Tenho que localizar aonde estou e aonde quero chegar. Estou aqui, centilitro, quero vir para litro. Quantas casas? 1, 2. Então, escrevo o numeral sem a vírgula, 87.960. Localizo a vírgula, ela está entre o 9 e o 7. E agora eu vou retroceder 2 casas. 1, 2. Então, vai ficar 0,87960. 0,87960 litros. Pronto, está respondido. Tranquilinho? Vamos lá então, ó. Olha só esse outro. 214,6 hectolitro em quilolitro. Olha só, estou aqui, quero voltar uma casa, ó. Voltar uma casa. De hecto para quilo. Uma casa, escrevo o numeral sem a vírgula, 214,6. Localizo a vírgula, estava entre o 4 e o 6, uma casa para trás, 21,46. Então está aqui, ó, 21,46 quilolitros. Ok? Mais um. Olha só. 76,8935 quilo para litros. Agora eu quero passar de quilolitros para litros. Estou aqui e quero vir para cá. Quantas casas? 1, 2, 3 casas. Agora da esquerda para a direita, tá? Então, escreva o numeral sem a vírgula. Vendo como o processo é bastante repetitivo, né, galera? Eu tenho feito isso para você começar a memorizar essa sequência.
Professor, mas o objetivo é esse. Porque a matemática é a repetição e a gente vai treinando. Ah, professor, eu vou avançar lá para frente. Tudo bem, se você já dominou, já entendeu, pode avançar lá para frente. Mas o ideal é que você treine, você tem que ser bom nisso daqui, tá? E por isso que eu passei, para cada exemplo aí, eu passei 2 retrocedendo e 2 avançando, para você treinar isso daí. Então, ó, localizo a vírgula, está entre o 6 e o 8, tem que ir 3 casas para a direita, 1, 2, 3, a vírgula vai vir para cá. Então vai ficar 76893,5 litros. Pronto, fizemos a transformação. Ok? Matemática, galera, aprender matemática é como aprender qualquer esporte. Quando você quer se aperfeiçoar em determinado esporte, futebol, por exemplo, tem alguns que já nascem com a habilidade pronta, outros não, outros desenvolvem essa habilidade. E o desenvolvimento da habilidade está onde? Está no treino. Então o cara passa horas e horas lá no campo de futebol, se ele é um bom batedor de falta, ele fica treinando quantas faltas ele bate por dia para poder pegar certo o posicionamento, o ângulo certo, onde ele deve chutar a bola, a força que ele deve empreender nessa bola para ela ganhar certa altura. Então tudo isso tem uma técnica, ele treina, até ele pegar o jeito da forma que ele tem que dar aquele chute para colocar a bola na posição que ele deseja. E é treino. A matemática é assim, você também começa a treinar, é um modelo, é outro modelo, tudo relacionado ao mesmo assunto, com modelos diferentes. E aí você começa a criar uma modelagem matemática que vai te garantir a resolução de qualquer tipo de exercício relacionado àquele assunto. Por quê? Porque você já desenvolveu várias técnicas. Tá? Olha só. 123,566 litros em decilitros. Então eu estou aonde? Estou aqui. Quero ir para onde? Para cá, uma casa para a direita. Se é uma casa, eu vou deslocar a vírgula só uma casa aqui. Então vai ficar 123,5, a vírgula vem para cá, 66 decilitro. Pronto, transformei. Ok? Uma casa só, porque era de litro para decilitro. Tranquilo, galera? E assim a gente encerra o assunto de medidas de capacidade, ok? Vamos falar agora da última unidade que nós nos propomos nessa aula, que é unidade de medidas de tempo, ok? Bom, galera, o que se trata a unidade de medida de tempo? A unidade de medida de tempo, ela foge um pouco desse padrão que nós vínhamos adotando até agora. Então, nós não vamos ter aqueles múltiplos, quilo, hecto, deca, não. Agora não é assim. Agora as unidades que nós vamos usar é diferente. A unidade que a gente vai trabalhar, ao invés de metro agora, as unidades de medição é o segundo, ok? Segundo é a unidade padrão. E aí nós temos outras. Minuto, hora, dia, mês, ano, década, século, milênio, ok? Eu não coloquei aqui, mas semana, semestre, bimestre, trimestre. Tudo isso são unidades de tempo, ok? E a gente precisa saber como que uma se comporta em relação à outra. Por exemplo, um bimestre são 2 meses, um trimestre são 3 meses, tá? Um semestre são 6 meses, um semestre são 3 bimestres, um semestre é 2 trimestres. Então eu preciso compreender bem como que uma unidade de tempo se compara em relação à outra. Um ano são 2 semestres, ok? Beleza? Bom, algumas aqui para nós relembrarmos. Um milênio. Milênio é um período de 1000 anos. Então, essa palavra milênio também muito comum aparecer em concurso. Milênio quer dizer um período de 1000 anos. Um ano, 365 dias. Lembrando que se for na matemática comercial, um ano não se considera 365 dias, mas 360, ok? Na matemática comercial. Mas para efeito normal, 365 se o ano não for bissexto. Se for bissexto, 366. Um mês, 30 dias. Considerar 30 se não for especificado o mês. Por quê? Vai ter teste que vai especificar o mês e vai ter teste que não vai especificar o mês. Então, se o exercício falar bem assim, ó, no mês de março, aconteceu no mês de março, tá? Por um mês, e o mês foi março. Então, quantos dias tem março? 31 dias.
Mas se ele falar que o mês foi no mês de abril, o mês de abril só tem 30 dias. Então eu devo considerar menos, ok? Se for março, eu considero mais. Se for fevereiro e ele não disser que é bissexto, então eu considero 28. Se ele disser que no mês de fevereiro de um ano bissexto, então fevereiro não vai ter 28, vai ter 29. Estão entendendo que tem situações que a gente tem que estar ligado, porque são informações que o exercício nos dá e que você tem que saber fazer essa interpretação, ok? Uma semana, 7 dias. Um dia tem quantas horas, galera? 24 horas. E uma hora, 60 minutos. E um minuto, 60 segundos. Tá? Então a gente vai usar essas relações aqui. Professor, mas como que eu faço para transformar? Regrinha de 3. Regra de 3, simples e direta. Se eu quero passar de hora para minuto, 1 hora, 60 minutos. X hora, 5 horas, X minutos. É só multiplicar cruzado, ok? Regrinha de 3. Nós vamos ver aqui alguns casos. Vamos lá, ó. 8 horas em minutos. Então eu tenho horas e quero trabalhar em minutos. Eu sei que cada 1 hora me representa 60 minutos. Então se eu quero saber 8 horas, é só pegar 8 vezes 60. 8 vezes 6, 48. Portanto, 480 minutos. Pronto, transformei. Viu? É bem simplesinho, tá? Vamos supor que eu tenha 240 segundos em minutos. Agora eu quero fazer o contrário. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Agora eu tenho 240 segundos e quero saber quantos minutos isso representa. Se eu quero vir de lá para cá, então eu vou dividir por 60. Se for daqui para lá, eu multiplico por 60. Tá? Então, 240 dividido por 60, 6 vezes 4, 24, para 24 nada, portanto, isso aqui é igual a 4 minutos. Ok? 240 segundos em minutos representa 4 minutos. Beleza? Isso eu tenho assim, ó. 8 dias em horas, galera. Eu quero saber quantas horas existem em 8 dias. Aí eu penso assim, um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. Como que eu descubro quantas horas tem 8 dias? É só pegar 8 vezes 24 e fazer esse produto. 8 vezes 4, 12, ficou 2 e vão 1. 8 vezes 4, 32, ficou 2 e vão 3. 8 vezes 2, 16, com 3, 19. Então, 192 horas. Está aqui a resposta. 192 horas. Pronto, transformei. Captaram aí como é bem simples o processo? Só tem que estar ligado nas informações que o exercício está dando e o que ele está pedindo para você fazer. Beleza? Então, essas aqui são as unidades de medidas de tempo, galera. Ok? Bom, assim a gente encerra a primeira parte, que era falar aí sobre todas as unidades padrão, todas as que são padrão e mais cobradas aí nos concursos, ok? Beleza? Agora vamos fazer alguns exercícios, alguns testes envolvendo esse conhecimento que nós trabalhamos até agora, ok? Bom, nesses exercícios, galera, eu queria pedir algo bem especial para vocês. O objetivo é testar o seu conhecimento, o que você aprendeu sobre isso que nós falamos. Então a recomendação é a seguinte, assim que eu terminar a leitura, você dá uma pausa no vídeo, tenta você encontrar a solução, na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar. Belezinha? Olha só. Um muro com as seguintes medidas. 20 metros de comprimento, 2 metros de altura. Foi construído com tijolos de dimensões 20 centímetros de comprimento e 20 centímetros de altura. Quantos tijolos foram gastos na construção desse muro, descartando a hipótese de desperdício? Então nós estamos levando em consideração aqui o seguinte, que não houve quebra de nenhum tijolo, ok?
todos foram intactos, colocados ali, que não existe espaçamento de um tijolo para o outro, ok? Nós vamos descartar qualquer uma outra possibilidade. Nós vamos verificar quantos tijolos eu consigo preencher essa medida que foi informada, de 20 metros de comprimento por 20 metros de altura, ok? Pensa aí, tenta fazer. Observem que eu evitei de colocar em alguns testes alternativas de resposta, porque para não dar nenhuma tendência de escolha para você. Porque o objetivo aqui é treinar se você consegue chegar numa resposta sem nenhuma referência, tá? Sem nenhuma referência. No final você só acompanha a resposta que nós vamos dar. Tente fazer aí, galera. Bom, vamos lá então. Fazendo análise dessa questão. O que nós temos aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a área do muro. O muro não era 20 por 40? Bom, o muro 20 por 40, para a gente achar a área dele, é só multiplicar um pelo outro. Então, multiplicando por 40 não, 20 por 2, né? Deixa eu voltar aqui. 20 metros de comprimento por 2 de altura. 20 por 2. Então, para achar a área desse muro, eu multiplico 20 vezes 2. E 20 vezes 2 é 40. Conclusão. Qual é a área total do muro que vai ser construído? 40 metros quadrados. Beleza. Bom, eu preciso saber a área do tijolo para poder comparar. Ele deu as dimensões do tijolo. Ele disse que o tijolo é 20 por 20. Tá? Se é 20 por 20, 20 vezes 20, 400. Ok? Então a área do tijolo é 400 centímetros quadrados. Olha o problema que eu tenho aqui, gente. Eu tenho área em metros quadrados e tenho área do tijolo em centímetros quadrados. Galera, a área do muro e do tijolo estão em unidades diferentes. Posso trabalhar assim? Não, em hipótese nenhuma. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Qual é a recomendação então, professor? Nós temos que transformar. Nós vamos ter que fazer uma opção. Ou transforma o metro quadrado para centímetro, que seria transformar a área do muro de metro para centímetro, ou eu transformo centímetro em metro, que é a área do tijolo de centímetro para metro. Professor, qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas. Claro, agora vai a dica aqui. Eu não coloquei alternativa de resposta, como eu disse. O recomendado era o seguinte: você verificar as alternativas de resposta e ver qual é a unidade que está as alternativas de resposta. Se as alternativas estiverem em metros, tá? Beleza, ok? Se tiver em centímetro, para centímetro. Muito embora, aqui nesse caso nem vai haver necessidade disso, porque ele quer saber quantidade. Então, não vai fazer referência. Tanto faz você transformar uma ou outra, vai dar a mesma resposta, ok? Esquece isso que eu falei. Por quê? Porque ele quer saber quantidade de tijolos. Então, tanto faz passar para metro ou para centímetro, a resposta vai ser a mesma, tá? Então, vamos lá. Eu vou optar em transformar de metro para centímetro. Então, esse cara que é metro quadrado, eu vou passar para centímetros quadrados. Lembram lá, ó, eu tinha metro, decímetro e centímetro. Não era assim? Então, de metro para centímetro, duas casas da esquerda para a direita. Como é quadrado, é unidade de área, então para cada duas eu tenho que andar 4. Como não tem vírgula aqui, tá? Não tem vírgula, então eu só vou acrescentar 0. Vou acrescentar 4 zeros. Eu já tinha 40, acrescentei mais 4, ficou 400 mil centímetros quadrados. Então isso aqui é a área do muro em centímetros quadrados. Galera, a área que eu devo preencher é 400 mil. A área que cada tijolo preenche é 400. Para descobrir quantos tijolos vai precisar, é só dividir a área do muro pela área do tijolo. Então, 400 mil dividido por 400 é 1.000. Então, qual que é a resposta? 1.000 tijolos vão ser necessários na construção desse muro. Tranquilo? Belezinha? É assim que você faz. Ah, professor, é assim que eu faço para calcular, então, para descobrir quantos tijolos eu quero murar minha casa? É assim mesmo. Se você quer saber quantos tijolos você tem que comprar para preencher
o fazer o muro da sua casa é isso aí. Você vai medir o comprimento do muro, você vai ver a altura que você quer. Professor, o muro da minha casa tem 15 metros de comprimento e eu quero fazer um muro de 2 metros de altura. Então você tem lá 15 vezes 2, 30. Então você tem 30 metros quadrados de área para cobrir. Como que eu vou saber, professor, quantos tijolos eu tenho que comprar? Bom, se o tijolo é desse 20 por 20, tá? Para cada 1 metro quadrado, é só você contar. 1 metro quadrado, você vai ter 5 tijolos, dá 100. 5 para cima e 5 para baixo. Ou seja, 25 tijolos para cada metro quadrado. Simples. Você tem 5, só você contar. Quantos tijolos preenche 1 metro quadrado? Se o tijolo é de 20, você pode até colocar no chão assim, para facilitar. Coloca ele, você vai colocar 5 tijolos, vai medir, vai dar 1 metro. O que é 1 metro quadrado? É 1 metro para cima, 1 metro para baixo, tudo isso que é 1 metro. É um quadrado, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Ok? Você vai ver que cabe 25 tijolos de 20 centímetros em 1 metro quadrado. Aí é só dividir. Como você tem 30 metros, tá? 30 metros quadrados, você vai multiplicar por 25, porque para cada metro quadrado você tem 25 tijolos. 30 vezes 25 aí vai dar 750 tijolos. É isso que você precisa para fazer um muro de 30 metros quadrados. Captou aí? Belezinha? Bom. Exercício 2. Pedro deseja colocar cerâmica na área de lazer de sua casa, que possui 9 metros de comprimento por 6 de largura. Se forem usadas cerâmicas quadradas com lado medido 100 centímetros, quantas serão gastas? Ok? Bom, tá aí, não vou nem fazer nenhum comentário. Dá uma pausa, releia novamente e tente fazer. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Ok? Bom, nós temos uma área de lazer que possui 9 de comprimento por 6 de largura. Eu preciso saber a área dessa área de lazer aí. A cerâmica que vai ser usada, ela é quadrada, medindo 100 centímetros, ok? Então vamos lá, ó. O tamanho da área de lazer, como é 9 por 6, 9 vezes 6, 54. Então é de 54 metros quadrados. O tamanho da cerâmica, cerâmica em metros quadrados. Observe que eu não posso trabalhar com unidades diferentes. A área de lazer está dada em metros, o tamanho dela, em metros quadrados. E da cerâmica foi dada em centímetros. Eu tenho que fazer essa transformação. Então vamos lá. 100 por 100 dá 10 mil centímetros quadrados. Mas eu tenho que ver quanto que isso representa em metros quadrados. Aí eu tenho que fazer a transformação. Lembra lá? Eu tenho metro, decímetro, centímetro, tudo quadrado. Eu estou aqui em centímetro, quero voltar aqui para metro. Então tem que voltar 2 casas. Como é quadrado, 2 vezes 2, 4. Eu tenho que andar 4 casas para trás. Tá? Então eu tenho que pegar aqui esse 10 mil e retroceder 4 casas aqui, que vai dar exatamente 1 metro quadrado. Transformando centímetro para metro, divido por 100 vai dar 1 metro quadrado. Ok? Ou ando 4 casas, faz aquele processo que eu ensinei. Ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Vai dar 1, a vírgula vai vir para cá, vai ficar 1,000, que é 1. Ok? Bom, agora que eu sei que é 1 metro quadrado cada cerâmica, para descobrir quantas cerâmicas eu vou precisar, eu divido o tamanho da área pelo tamanho da cerâmica. 54 dividido por 1, 54. Dessa forma, quantas cerâmicas eu preciso? 54 cerâmicas. Tranquilo? Vocês observam que, como eu tinha dito no início, nenhum teste vai pedir para você transformar direto. Ele vai te dar um problema, vai te dar toda uma contextualização, você vai ter que saber interpretar esse problema e, a partir daí, fazer algumas transformações para poder chegar à resposta final. Olha só essa outra situação aqui. Helena quis usar uma fita em seu embrulho de Natal. Após uma rápida medição, notou que bastavam 45 centímetros. Tá? No entanto, a papelaria onde foi só vendia a fita por R$ 3,50 a cada metro, ou seja, só vendia por metro. Então,
Quanto Helena teve que pagar para comprar o tamanho necessário de fita, ok? Olha só, o preço do metro da fita é R$ 3,50 e ela precisa de 45 centímetros. Então ela foi lá para comprar e aí vamos ter que verificar essa proporcionalidade para ver qual é o valor que ela vai pagar aqui, tá? Então vamos lá. Bom, lembrando lá da tabelinha, nós vamos ter que transformar isso. Por que eu tenho que transformar? Porque o tamanho que ela precisa é em centímetros. E o tamanho que a papelaria usa como referência de valor é metro. Então eu tenho que transformar esse cara aqui, ó, 45 centímetros para metro. Ok? Lembrando que 1 centímetro é 0,01 metros. No início da nossa aula nós falamos sobre isso. E para passar de centímetros para metro, olha só, ó, metro, decímetro, centímetro. Então eu tenho que voltar 2 casas. Como eu tenho 45, não tem vírgula, eu conto do final. 1, 2, 0,45 metros. Ok? Agora eu sei a medida da fita em metros. 0,45. Bom, como custa R$ 3,50 o metro, só multiplicar agora. 3,50 por 0,45. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 3,50. Eu tenho 3,50, vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Eu tenho 3,50, 3,5 vezes 0,45. Vamos lá? 5 vezes 5, 25, vão 2. Quando eu multiplico o decimal, galera, eu faço a multiplicação tranquila, como se não existisse vírgula, ó. Normal. 5 vezes 3, 15, 2, 17. Agora o 4. 4 vezes 5, 20, pula uma casinha, né? 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12 e 2, 14. Coloca aqui, ó. O zero não precisa fazer, né? Tudo por zero é zero. Vou somar. 5, 7, 5, 1. Agora, depois que eu fiz a soma, agora eu me preocupo com a vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula em cima? 3,5, eu tenho uma. Quantas casas eu tenho depois da vírgula no de baixo? 0,45, eu tenho 2. Então, uma em cima com 2 embaixo, eu tenho 3 casas. Então, eu vou contar 3 casas da direita para a esquerda e colocar a vírgula. Ok? Beleza? Então é só fazer esse produto e aí a gente chega na resposta lá, 1,575, ok? Belezinha, galera? Tranquilo, né? Exercício 4. Uma loja de construção vende um determinado tipo de ladrilho por R$ 0,04 o centímetro quadrado. Roberto mediu os lados da parede de seu banheiro de forma retangular e achou comprimento 2 por 3 metros. Quanto Roberto deverá desembolsar para comprar o ladrilho? Ok? Bom, dá uma pausa, tenta fazer aí na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar aqui. Galera, a loja vende o ladrilho por R$ 0,04, ou seja, 0,4 centavos de reais aqui, né? O centímetro quadrado. Roberto mediu os lados da parede de seu banheiro de forma retangular e achou 2 por 3 metros. Preste atenção, aqui é em centímetro e aqui está em metro. Quanto que ele terá a desembolsar? Vamos lá. Bom, primeiro vou achar o tamanho da parede. A área da parede é só multiplicar um lado pelo outro. Então, a área é lado vezes lado. Portanto, 2 vezes 3, 6. 6 metros quadrados. Eu tenho que transformar isso aqui para centímetro. Por que eu tenho que transformar para centímetro? Porque o preço foi dado em centímetro. Esse valor de 0,04 é o preço do centímetro. Então, vamos lá. De acordo com a tabela, né, cada metro quadrado vai representar o quê? Cada centímetro quadrado é 0,0001 metros quadrados. Então, para transformar de 6 metros quadrados para centímetros quadrados, nós vamos ter que fazer
essa mudança de um lado para o outro. Olha só, eu estou aqui, metros, decímetro, centímetro. Então eu tenho que ir duas casas, mas na verdade eu vou ter que andar 4 casas, porque é a área. Como eu tenho 6, eu vou acrescentar 4 zeros. E ao acrescentar 4 zeros, eu tenho 60.000 centímetros quadrados. Acrescentei 4 zeros aqui. Pronto, transformei de metro para centímetro. Tranquilo? Bom, agora, como é 4 centavos de reais o centímetro quadrado, é só multiplicar agora 60.000 por 0,4. Fazendo esse produto, 0,04 vezes 60, vai dar R$ 2.400. Ok? Então, ele vai gastar quanto? R$ 2.400 para poder preencher lá e resolver o seu problema de construção aí. Tranquilo? Para a aquisição desses ladrilhos. Belezinha? Acertou? Ou não acertei, professor? Tranquilo, vamos fazer mais teste aí. Como disse, é treino. E no treino você erra. Ok? Não se assuste não. Errou, levanta a cabeça, vamos para frente e vamos tentar acertar nos próximos. Olha só essa outra situação. Uma viagem de caminhão recolhe uma caçamba de lixo de 5 metros cúbicos por vez. Se após a obra de um edifício, o entulho calculado em 0,015 hectômetros cúbicos, quantas viagens serão necessárias para remover o lixo? Olha só, a caçamba recolhe 5 metros cúbicos por vez, por viagem. O total de entulho é 0,015 hectômetros cúbicos. E a pergunta é quantas viagens serão necessárias, já que ele pode levar só 5 metros. Bom, mas eu tenho um problema aqui, ó. Aqui está em hectômetro, aqui está em metro. Eu não posso fazer análise com unidades diferentes. Então, o primeiro passo é transformar ou hectômetro para metro ou metro para hectômetro, um dos dois. Então, vamos lá. Tente fazer aí na sequência, acompanhe a solução aqui. Sabemos que um hectômetro equivale a 1 milhão de metros. Lembram lá? Hectômetro, eu tinha lá hectômetro, eu tenho decâmetro, eu tenho metro. Como é cubo, são 2 casas, mas na verdade são 6. Se são 6, vai ser 1 milhão, ok? Para cada um hectômetro cúbico são 1 milhão de metros cúbicos. Ou seja, basta eu pegar a vírgula e andar 6 casas para a direita, ok? Então 0,015 transformando, né? Vai dar, na verdade aqui faltou um 2, né? 0,0152 hectômetros cúbicos, por isso que eu coloquei o 2 aqui, ficou 115.200, ok? Transformando, onde está 0,015, você lê aqui 0,0152 hectômetros cúbicos, 2 aqui. E aí, multiplicando por 1 milhão, ou andando 6 casas para a direita, eu vou ter 15.200 metros cúbicos. Então, o total de entulho é 15.200. Como cada viagem ele carrega só 5 metros cúbicos, para saber quantas viagens ele vai dar, é só fazer uma divisão aqui, ó. Pego 15.200 e divido por 5. Porque cada viagem ele leva só 5, então quantas viagens serão necessárias? 3.040, 15.200 dividido por 5, 3.040 viagens, pronto, está respondido. Ok? Belezinha, galera? Vamos para mais um aí. Exercício 6. Olha só, nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, FLOZ, ok? Essa é a unidade de volume usada nos refrigerantes lá, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros, ok? Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem capacidade de 355 mililitros. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 ml em onça fluida é mais próxima de
Então, o que ele está pedindo aqui? Aqui está as alternativas de resposta. Ele está pedindo para nós transformarmos 355 ml, que é a unidade de volume que nós usamos aqui, para representar o volume de uma lata de refrigerante. Ele quer que a gente transforme isso para onça fluida, tá? Bom, então basta eu transformar para centilitros, né? Porque esse valor onça fluida equivale a 2,95 centilitros. Então vamos fazer essa transformação aqui. Vamos ver como que vai ficar, ó. Multiplica-se por 10 para converter para mililitro o valor da unidade de onça fluida dada em centilitro. Por que multiplicar por 10? Porque nós lembramos lá, ó, nós temos litro, decilitro, centilitro e mililitro. Se eu quero passar de centilitro para mililitro, eu vou andar uma casa para a direita. Se é para a direita, eu multiplico por 10. Estão lembrados? Por isso que nós vamos fazer isso. Como ele disse que essa unidade de onça fluida equivale a 2,95 centilitros, para a gente saber ela em ml, multiplicando por 10, equivale a 29,5 ml. Para cada uma onça fluida, nós temos 29,5 ml, ok? Bom, de agora para frente é só fazer uma regrinha de 3, né, galera? Se a gente sabe que uma onça representa 29,5, para converter 355, é só pegar 355 e dividir por 29 e ver quantas unidades vai dar. Então, 355 dividido por 29, vou repetir, ó. Uma onça fluida equivale a 29 ml, 29,5. Eu tenho 355 ml numa lata. Se eu quero saber quanto que isso representa em onça fluida, basta eu pegar o 355, que é o total, dividir por 29,5, que é o valor de uma onça fluida. Aí eu vou saber quantas onças fluida representa 355. Então, fazendo essa divisão aqui, vai dar aproximadamente 12,03. Então, essa é a resposta do nosso teste aí. De acordo com as alternativas, letra C, 12,03. Ok? Beleza? Vamos para mais um teste aí. Olha só, isso aqui é da banca FCC de 2011. Diz assim, ó, Floriano e Peixoto são funcionários do Ministério Público da União. E certo dia, cada um deles recebeu um lote de processos para arquivar. Sabe-se que os dois lotes tinham a mesma quantidade de processos, ambos iniciaram suas tarefas quando eram decorridos 37/96 do dia e trabalharam ininterruptamente até concluí-la. Floriano gastou 1 hora e 45 minutos para arquivar todos os processos de seu lote. Continuando. Nas execuções das respectivas tarefas, a capacidade operacional de Floriano, de Peixoto, né, foi 60% da de Floriano. De Peixoto foi 60% de Floriano. Nessas condições, Peixoto completou a sua tarefa às. Está aqui as alternativas de resposta. Bom, galera, dá uma pausa, lê com muita atenção esse exercício. Eu leio ele meio rápido, leia com mais calma. Reflita em cima e tenta encontrar uma solução. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui. São duas pessoas, Floriano e Peixoto. Eles estão arquivando e eles gastam um tempo para fazer esse arquivamento. O horário que eles começaram a trabalhar foi dado em fração. 37/96 do dia, tá? Ambos iniciaram suas tarefas quando eram decorridos 37/96 do dia. Então, o primeiro passo é eu descobrir que horas que começaram a trabalhar. Lembrando que um dia tem 24 horas. Então, para mim saber que horas que ele começou a trabalhar, é só eu multiplicar 37 por 24 e dividir por 96. Eu sei que horas que ele começou a trabalhar. Depois ele disse que Floriano gastou 1 hora e 45 minutos. Eu vou e calculo. Descobrindo que horas que eles começaram, eu somo 1 hora e 45, eu sei o horário que Floriano terminou. Bom, mas ele disse que Peixoto
a capacidade dele de produção é 60% só da de Floriano, ou seja, ele é mais lento. Então, para arquivar, ele vai precisar de mais tempo. Aí eu tenho que fazer uma regrinha de 3 para saber quanto tempo ele vai gastar para arquivar a mesma quantidade aí, já que ele disse, 2 lotes tinham a mesma quantidade de processo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, achando que horas começou. 37 sobre 96 de um dia, 37 vezes 24, dividido por 96. 37 vezes 24 vai dar 888, dividido por 96, 9,25. Bom, o que eu concluo aqui? Que são 9 horas e 0,25 de hora. Galera, esse 0,25 eu tenho que transformar em minutos. Eu tenho que saber quantos minutos já tinham decorridos a partir das 9. 0,25 hora. Como que eu faço isso? Regrinha de 3. 1 hora são 60 minutos. 0,25 é x. Aí é só multiplicar cruzado. 0,25 vezes 60. Faz essa multiplicação, vai dar 15. Então, 0,25 hora representa 15 minutos. Conclusão, que hora que eles começaram o serviço? Às 9 horas e 15 minutos. Tá? Começaram o trabalho às 9 horas e 15 minutos. Tranquilo até aqui? Belezinha. Bom, Floriano gastou 1 hora e 45 minutos. Como ele começou às 9 horas e 15, então 60 minutos, 1 hora, mais 45. Um total de 105 minutos. Beleza? Então, Floriano gastou 105 minutos para arquivar todo o processo. Esse foi o tempo que Floriano gastou. Mas não me interessa, Floriano. Eu não quero saber quanto tempo Floriano, que horas que Floriano terminou. A pergunta é sobre Peixoto. Mas por que eu achei 105 minutos? Porque 105 foi o tempo de produção de Floriano. E o teste falou que Peixoto tem 60% só de produção em relação a Floriano. Então veja bem, a capacidade de Peixoto é de 60%. Tranquilo? Então, se 105 minutos representa 100%, tá, do serviço executado, para Peixoto não vai ser 105. Por quê? Porque ele não tem capacidade de 100% de Floriano. A capacidade dele é inferior. Então, veja bem, vocês concordam que quanto menor a capacidade de trabalho, mais tempo ele vai demorar para executar o serviço? Se uma pessoa é mais ágil, ela faz mais rápido. Se uma pessoa é mais lenta, ela demora mais tempo para fazer. O serviço é o mesmo, só que o tempo de execução vai mudar, porque Peixoto é mais lento. O tempo de produção, o percentual de produção dele é menor. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou efetuar a regrinha de 3 invertendo. O 100 vem para baixo, o 60 vai para cima. E agora, o que eu faço? Multiplico o cruzado aqui. Então, eu vou ter 60x vezes 105 vezes 100, que dá 10.500. Passo 60 dividindo, 10.500 dividido por 60, vai dar 175 minutos. Conclusão, quanto tempo Peixoto gastou? 175 minutos. Mas a pergunta não era quanto tempo ele gastou. A pergunta é que horas que ele terminou o serviço. Bom, como começou às 9h15, eu vou ter que somar mais 175 minutos. Ou seja, 175 minutos equivale aqui a 2 horas e 55 minutos. Como que eu sei isso? Eu sei que a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Olha só, 60 mais 60, 120. 120 mais 55, 175. Então, eu tenho 1 hora mais 1 hora, eu tenho 2 horas e 55 minutos. Entenderam por que eu coloquei 2 e 55? Então, 175 minutos equivale a 2 horas e 55 minutos. Aí eu somo do horário que ele começou. Ele não começou às 9h15? 9h15 mais 2h55 vai dar 11h70. Opa, professor, 11h70 não tem 70 minutos. O máximo é 60. Bom, 60 minutos é 1 hora, então vai dar 12. 60 para 70 falta 10. Então passou 10 minutos de 1 hora. Então ele terminou às 12 horas e 10 minutos. Ok? Beleza? Terminou às 12h10. Vamos aqui para mais um.
Considere que, independente do tipo de demanda, o tempo gasto com atendimento a cada cliente por um atendente em minutos seja sempre o mesmo, e que em 4 horas de trabalho ele atenda 64 clientes. Nessa situação, o tempo utilizado por esse atendente no atendimento a cada cliente aí aqui as alternativas de resposta. Galera, observe o seguinte, ele atende 64 clientes em 4 horas. A pergunta é o tempo de atendimento e observe que todas as alternativas aqui estão em minutos. Bom, como que eu faço isso, galera? Simples. Se ele demorou 4 horas para atender 64 clientes, primeiro eu transformo. 4 horas são 4 vezes 60, e isso vai ser igual a 240 minutos. Então, ele gastou 240 minutos. Para saber o tempo de atendimento para cada cliente, então, pelo total de clientes, que é 64. Bom, aqui vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Ficou 2 vão 1. 3 vezes 6, 18. E 1, 19. 240. 10 tira 2, 8. 13 tira 9, 4. 0. 48. Quero continuar a conta. Vírgula, acrescento 0, 480, então vai dar 7 vezes 4, 28, ficou 8 vão 2, 7 vezes 6, 42, com 2, 44. Subtraio, 8 tira 2, 10 tira 8, 2, 7 tira 4, 3, 0. Galera, eu nem preciso dar mais continuidade nessa divisão. Eu encontrei o quê? 3,7, ok? 3,7 é menos que 4. Então agora eu vou voltar aqui, ó. Olha as alternativas. As alternativas eram as seguintes, ó. Inferior a 3 minutos? Não. Superior a 3 e inferior a 4? Sim, porque deu 3,7. Então é mais que 3 e menos que 4 minutos para cada atendimento. Não é superior a 4, nem a 5, nem a 6. Então a resposta é a letra B. Ok? Entre 3 e 4. Olha só esse outro. Da CESP. Caiu em 2011. Suponha que a caixa de encomenda temática da ECT possua a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas arestas tenham comprimentos iguais a 90, 270 e 180. Nesse caso, o volume dessa caixa em 1000 centímetros cúbicos é... Veja bem, galera, ele nos deu a dimensão de uma caixa em milímetros, deu o tamanho, comprimento, largura e altura, e quer saber o volume dela em 1000 centímetros cúbicos. Bom, como que nós procedemos isso? Então, vamos lá. Ele disse que a caixa tem as seguintes medidas. 90 ou é 900? Deixa eu ver aqui. 90 por 270 por 180. Essas são as medidas em milímetro. E ele quer em centímetros. Então, para achar o volume, galera, de uma caixa é comprimento vezes largura vezes altura. Então, basta eu multiplicar esses 3 caras aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, vou fazer a conta aqui. Vou multiplicar primeiro 270 vezes 90. Então, eu tenho 0... 9 vezes 0, 0. 9 vezes 7, 63. Vão 6. 18 com 6, 24. Agora eu vou multiplicar isso aqui por 180. Vezes 180. Então eu tenho 0. 8 vezes 0, 0. 0. 8 vezes 3, 24. Vão 2. 8 vezes 4, 32. Com 2, 34. Vão 3. 16 com 3, 19. Agora eu vou multiplicar 1. Então eu tenho 1 vezes 0, 0. 0. 3, 4, 2. Então, aqui vai dar 0, 0, 0, 4, 7, 13, vão 1, 4. 4.374.000 milímetros cúbicos, ok? Mas ele quer a resposta em centímetros cúbicos. Aí nós temos lá na unidade centímetro e milímetro. Então, de milímetro para centímetro, eu tenho que retroceder uma casa. Como é volume cubo, uma casa é 3. Então, eu tenho aqui 3 casas, vírgula, 4.374 centímetros cúbicos. Porque eu voltei 3 casas. Passei para centímetros.
4.374 centímetros cúbicos. Mas observe que ele disse em mil centímetros. Então eu tenho que dividir isso aqui por 1.000. Dividindo isso aqui por 1.000 vai dar 4,374. Sendo assim, a alternativa de resposta, galera, ó. A alternativa de resposta fica assim, ó. Inferior a 5, porque deu 4,374, então é inferior a 5. Os outros todos são superiores aqui, ok? Resposta 4,374, então inferior a 5 em cada 1.000 centímetros cúbicos. Beleza? Olha só, mais uma questãozinha aqui, ó. Um barril cheio de água pesa 1.160 quilos e com água até a metade de sua capacidade, 6,5 hectograma. O peso do barril vazio em quilogramas é. Então vamos lá, galera, olha só. Eu não sei, observe que eu tenho o barril e tenho água. Então eu vou dizer que o barril pesa X. O barril é X, ok? E a água eu vou representar por Y, ok? A água pesa Y. Então eu tenho X é o peso do barril e Y é o peso da água. Ele falou que é 1.160 quilogramas, tá? E com água até a metade de sua capacidade, 6,5 hectogramas, ok? O peso do barril vazio em quilogramas é. Então vamos lá, observe que ele quer a resposta tudo em quilogramas. Conclusão, considerando que eles estejam cheios, então eu tenho que X mais Y é igual a 1.160, ok? Considerando que eles estejam cheios. E com água até a metade de sua capacidade, 6,5 hectograma. Bom, galera, agora eu estou com um problema aqui, porque o peso do barril foi dado em quilogramas. O peso ali foi dado em quilogramas e agora ele deu em hectograma. Eu vou ter que transformar. Lembrando, ó, quilo, hecto, uma casa para trás. Ok? Uma casa para trás. Beleza? Então, 6,5 na verdade vai dar 0,65. Tá? 0,65. Esse 1, aqui é 1,60, tá? Não é 1.160 não, é 1,160. Ali é uma vírgula, tá? Apareceu só o ponto. Então, o barril cheio de água pesa 1,160 quilos. Tranquilo? Então, X mais Y é igual a 1,160. E quando tiver com a metade de água, né? Com a água até a metade, ou seja, X mais Y sobre 2, isso aqui vai ser igual a 0,65. Tá? Bom, como que nós vamos descobrir, então, quanto que pesa isso? Bom, vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó. X mais Y sobre 2 igual a 0,65. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou ter o X aqui, vou colocar 1 aqui embaixo, aqui, vou tirar o mínimo, né? O mínimo é 2. 2 por 1 é 2, 2 vezes X, 2X, mais Y. 2 por 1 é 2, 2 vezes 0,65 é 1,3. Agora eu não preciso mais desse cara, então eu tenho que 2x mais y é igual a 1,3. Galera, agora é só substituir uma na outra. Eu tinha que x mais y é igual a 1,6. Então aqui eu posso, isolando o y, dizer que y é igual a 1,16 menos x. Tranquilo? E vou substituir aqui. Então vai ficar 2x mais y, que é 1,16 menos x, igual a 1,3.
deixa o que tem x para cá, o que não tem x para lá, então vai ficar 2x menos x igual a 1,3 menos 1,16. Agora, 2x tira x, fica x, que é o barril. 1,3 vezes menos 1,16 vai dar 0,14 quilogramas. Então, está aqui, ó, a medida do barril, 0,14, resposta letra C. Então, olha só, repetindo, o que eu fiz? Eu chamei o barril de X e disse, o barril pesa X e a quantidade de água Y. Como ele disse que o barril cheio de água pesa 1,160, então barril X mais Y igual a 1,160. Depois ele disse que com a metade de água ele pesa 6,5 hectograma. Aí nós transformamos. De hectograma para quilograma dá 0,65. Vem uma casa para a esquerda. 0,65 quilograma. Então, X, que é o peso do barril, mais Y sobre 2, que é a água, a metade, então é Y sobre 2, igual a 0,65. Peguei essa equação de baixo e resolvi ela. Tirei o mínimo de 2 e 1, ficou, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 2x mais Y, 2 vezes 0,65, 1,3. Eliminei o denominador. Ficou 2x mais y igual a 1,3. Peguei a primeira equação, que era x mais y igual a 1,160, e isolei o y. Por quê? Porque eu quero saber o x. Passei o x para o outro lado. Mais x foi para o outro lado, menos x. Conclusão, y é igual a 1,16 menos x. Professor, mas era 160. Esse zero não tem necessidade de colocar. E aí eu substituí o valor de y nessa equação. No lugar do y, eu coloquei 1,16 menos x. E fiz a diferença. 2x tira x é x. O 1,16 vai para o outro lado, vai negativo. 1,3 menos 1,16, 0,14, que é a alternativa de resposta aqui. Letra C. Tranquilo? Bom, galera, esse teste aqui, além da gente fazer a transformação, exige conhecimento de sistema de equação, né? Então, se você tem dificuldade em fazer o sistema, assiste nossa aulinha sobre sistema de equações, que lá a gente deu algumas dicas, métodos da adição, substituição, tal, para você resolver. Tranquilo, galera? Bom, chegamos ao fim da nossa aulinha, galera. Foi um prazer imenso poder trabalhar com vocês. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Peço para você paciência. Não se aprende matemática assim, ó. Ah, professor, eu não aprendi quase nada. Passei aí horas estudando e não aprendi quase nada. Matemática não se aprende assim. Matemática se exige treino, preparação, ok? Assista novamente o vídeo, refaça novamente os exercícios, com calma, com paciência. É assim que você vai construir o seu conhecimento. Ok? Fé em Deus, bom estudo para vocês, que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau. Clique lá.